paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 7, que diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Aleluia. Então o que Deus nos diz aqui é que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porque a carne não é segundo a lei, a carne não agrada a Deus, a carne não está sujeita à lei. E quem se inclina para as coisas da carne obtém a morte, quem se inclina para as coisas do Espírito obtém a vida e paz. Por isso é importante que a gente venha analisar o que fazemos, o que pensamos, o que estamos fazendo. Está agradando a Deus? Ou está agradando a nossa carne, ou está agradando o nosso eu. Isso que nós temos que pensar. As coisas da carne aqui se refere ao pecado, porque nós somos pecadores sim, mas nós somos pecadores porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Nós somos pecadores porque temos a carne pecaminosa, devido à nossa descendência de Adão e Eva. Nós não somos pecadores porque pecamos, mesmo porque se a gente pecar diariamente, se a gente pecar e morrer em pecado, estou dizendo aqui a morte física, e morrer em pecado, nós não iremos ter a vida eterna. Então é preciso que venha refletir sobre isso. Porque muitas pessoas do meio evangélico têm pensado dessa forma. Claro, não são todas, mas algumas pessoas têm pensado dessa forma. Nós somos pecadores, então é normal pecar, então é normal que a gente vacile aqui ou vacile ali, porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque praticamos o pecado. Nós não podemos pensar dessa forma, que nós estamos praticando o pecado, que é normal, porque nós somos pecadores, que Deus sabe que nós somos falhos, por isso nós somos pecadores, nós pecamos. Nós não podemos pensar dessa forma, porque Jesus disse que aquele que guarda a palavra dele no coração, esse é o que ama Jesus, então Jesus também irá amá-lo. E guardar a palavra é praticar a palavra. Crer em Deus, crer na palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que nós não podemos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus. Por isso nós devemos pensar e refletir sobre isso. Muitas pessoas estão dizendo aí que nós somos pecadores, por isso é normal que a gente venha pecar, que a gente venha cair em tentação. Não, isso não é normal, isso não é para acontecer. Deus, ele não se agrada disso. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir às tentações, nós temos que resistir às tentações do inimigo, do diabo, nós temos que resistir, nós temos que estar firmes com a armadura de Deus, nós temos que estar firmes em espírito, nós temos que nos inclinar para as coisas do espírito, para que a gente vá bem, para que a gente não venha pecar. Porque é isso que estão dizendo, não acredite, qualquer pessoa que vir falar é normal pecar, nós somos pecadores, não acredite nisso que estão falando, porque nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores porque nós temos a carne pecaminosa, nós somos descendentes do pecado de Adão e Eva, mas nós alcançamos as promessas de Deus, porque pela graça, pela fé, nós alcançamos as promessas de Deus. Porque cremos no nosso Senhor Jesus como o nosso único Salvador. E quando nós cremos, é claro que nós temos que praticar a palavra de Deus. É claro que ninguém vai crer da boca para fora. Existem sim pessoas que dizem que creem em Jesus, mas vivem em pecado, vivem agradando a carne. Vive praticando coisas que não é para um servo de Deus praticar. Então, crer da boca para fora não agrada a Deus. Nós temos que crer realmente em espírito e em verdade.
E como é que nós cremos no nosso Senhor Jesus? É praticando a palavra dele, é obedecendo a palavra de Deus, é obedecendo aquilo que está na Bíblia. Assim nós agradamos ao nosso Senhor Jesus. Então a palavra de Deus diz que a inclinação para a carne, ou seja, para o pecado, para as coisas da carne, o pecado, é inimizade contra Deus. Isso não agrada a Deus. Temos que refletir sobre isso. Nós temos que viver em espírito, nós temos que obedecer à palavra de Deus. Nós não podemos estar nos inclinando para as coisas da carne. Aqui se refere o pecado. E não coisas da carne como estamos com fome, vamos comer, vamos beber uma água. Não é nesse sentido. É no sentido do pecado. E como nós sabemos se nós estamos pecando? É examinando as Escrituras, é lendo a palavra de Deus, é orando, é buscando a Deus. E aí Deus ele vai dar discernimento, e aí Deus ele vai nos orientar, nós vamos conseguir entender a palavra de Deus quando nós começamos a orar e buscar a Deus, quando nós nos esforçamos para ter uma vida em santidade. Deus ele ouve a nossa oração. E quando nós estamos nos esforçando, orando, buscando a Deus, nós começamos a entender mais da palavra de Deus, nós começamos a ler mais a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. E aí sim nós vamos saber o que o Espírito Santo nos diz através da palavra de Deus. Nós vamos saber se aquilo que nós estamos fazendo é pecado ou não. Então é preciso que a gente venha ter esse entendimento, é preciso que a gente venha entender que viver em pecado não é normal, estar praticando pecado não é normal. Não é normal, não é porque somos pecadores, descendentes de Adão e Eva, por ter uma carne pecaminosa, que nós temos que praticar o pecado, nós temos que nos inclinar para as coisas do Espírito. É isso que a palavra de Deus nos diz e é isso que nós temos que estar bem orientados, nós temos que saber, ter ciência disso. Porque existem muitas pessoas que se dizem ser de Deus, muitas vezes até líderes, pessoas dizendo aí é normal cair em tentação, é normal pecar, porque nós somos pecadores e Deus ele sabe das nossas limitações, das nossas falhas. Não é bem por aí. Deus não diz isso na palavra dele. Deus não fala isso na palavra dele. Nós temos que resistir às tentações. Nós temos que estar firmes na palavra de Deus para que Deus venha colocar o seu Espírito Santo em nós. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos estar vigilantes. Devemos orar e vigiar. Devemos saber, devemos raciocinar e entender o que Deus ele está falando através da palavra dele, para que não venham pessoas nos enganar, para que não venham pessoas ensinar doutrinas de homens. Muitas vezes pessoas não conseguem se libertar de algum determinado pecado e começam a se apoiar nessa frase que somos pecadores e começam a dizer que é normal cair, é normal pecar, é normal cair em tentação, e isso não agrada a Deus. Quando nós olhamos no versículo 8, diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós vemos aqui que quem anda agradando a carne, quem anda se inclinando para as coisas da carne, não agrada a Deus. Por isso é importante que a gente venha viver em obediência a Deus, para que quando Jesus volte, a gente possa ir com Ele, porque Deus, nosso Senhor Jesus, Ele é reto, Ele é santo, Ele é justo. E ninguém que está em pecado vai ter a vida eterna. É preciso que venhamos analisar sobre este assunto, para que a gente não venha acreditar em doutrinas de homens, em pessoas que estão ensinando coisas erradas. Essas pessoas que estão ensinando coisas erradas, elas serão cobradas.
Mas se nós acreditarmos nessas pessoas, também nós seremos cobrados. Então é preciso que a gente venha meditar mais na palavra de Deus para que a gente não venha ser enganados. Amém? Espero que esta palavra tenha penetrado o teu coração e que venha dar bons frutos através desta palavra. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?